Discover Houston, negative return. Você entende alguma coisa de maquiagem? Olha, gente, eu vou ser bem honesto, eu não entendo nada de maquiagem, não sei absolutamente nada. Só que isso não significa que nessa aula a gente não vá maquiar a Gal Gadot. Lembra da Mulher Maravilha? Pois é, agora a gente vai maquiar ela aqui numa aula bem divertida, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente fez essa aula na faculdade, eu lembro até hoje. Então, assim, é uma coisa que vai ficar na cabeça de vocês. Consiste em quê? Em você utilizar os modos de mesclagem para você colocar mais cor aqui no rosto dela, e a gente também vai mexer nesse fundo e tal, isso vai ser bem legal. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Eu trouxe essa imagem para cá, tá? Essa imagem ainda está como background. Vou remover ela aqui como background. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova camada. Vou clicar aqui. E aí eu vou vir aqui na ferramenta pincel. Vou testar aqui, meu pincel, olha só, essa bolinha significa o tamanho do pincel, tá muito grande, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou reduzir o tamanho desse pincel, tá vendo? Ainda tá um pouco grande, pequeno, desculpa. Então aqui ó, você vai testando, geralmente eu coloco coisa de 500, porque aqui a proporção ela é geométrica, então quanto maior o número do pincel, ele expande de maneira geométrica. Vamos colocar 300, que aí fica um tamanho, isso, legal, um tamanho legal. Agora a gente vai clicar aqui no nosso pincel menos duro, tá vendo? Cujo hardness aqui é 0, tamanho 300, bacana. Confirmamos que estamos com a nossa nova lei aqui, vamos colocar aqui bochechas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui na nossa paleta de cores uma tonalidade de rosa qualquer, pode ser a tonalidade rosa que vocês quiserem. E lembrando que essa imagem vai ficar disponível para vocês testarem também, tá? Mas vocês podem testar em qualquer outra imagem que vocês quiserem. A gente vai vir aqui em OK. E aí a gente vai simplesmente apertar aqui para poder colocar uma cor nos dois lados do rosto dela. Mas vocês vão virar para mim e falar assim, gente, mas isso tá muito esquisito, não tá não? Porque, tipo assim, tá muito artificial. E eu sei que tá muito artificial. Mas por que eu queria deixar ele realmente bem artificial? Que é para vocês terem certeza absoluta que ia ficar bem claro que isso aqui é um rosa bem forte, beleza? E aí, aqui em cima, a gente tem o que a gente chama de modo de mesclagem. E modo de mesclagem, ele tem esse nome porque a gente vai utilizar essa imagem para poder sobrepor uma imagem de trás, mas suavizando o nosso aspecto de cores. O primeiro modo de mesclagem que a gente vai usar aqui vai ser o Dissolve. O Dissolve serve para quê? Ele serve para você observar em quais pontos a sua imagem está vazando do objetivo que a gente quer chegar. Observem que aqui do lado a gente tem esses pontilhos, eles estão passando o rosto dela. Só que a gente precisa que a nossa maquiagem fique somente na parte em que esteja no rosto dela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui com a ferramenta borracha e ela tem o mesmo funcionamento do lápis. Você também mexe no tamanho dela aqui, deixa eu ver um tamanho legal aqui. Suave, lembrando. E agora a gente vai vir aqui ó, apagando tudo o que está para fora do nosso objetivo. E por que a gente escolheu a borracha suave? Porque a borracha suave ela vai nos permitir trabalhar sem que haja uma dureza no recorte. Isso vai acontecer ainda na parte de luz, a gente vai voltar nessa parte ainda sobre dureza, ok? Então não precisa se preocupar com isso agora. Então aqui ó, a gente vai apagar todas as partes que não nos interessam dentro da nossa maquiagem. Porque a gente está utilizando o modo de mesclagem Dissolve para fazer isso, para ter certeza que a gente sabe exatamente onde a gente está tendo o controle aqui da nossa maquiagem. Pode tirar inclusive do olho dela aqui também. E tendo certeza que está tudo suave, jóia. Agora a gente vai passando o mouse por cima, observando quais são os modos de mesclagem principais que agora a gente tem a possibilidade de perceber. A gente vai entrar em detalhes, em alguns deles, não em todos, mas quando a gente perceber que chegamos no resultado bom, a gente pode deixar. Nesse caso, geralmente a gente usa muito Multiply, mas Multiply a gente vai usar nos lábios dela daqui a pouco, ok? E esses aqui, ó, Overlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light, Linear Light, Pin Light e Hard Mix, beleza? Não entrou na minha cabeça totalmente para que serve cada um deles separadamente, então eu vou fazendo o teste mesmo e foda-se. Vocês podem fazer assim também, ok? Vamos deixar aqui no Overlay, porque aí a gente pode observar o seguinte. A gente tem a mesma cor, a mesma estrutura, só que ela está em duas tonalidades diferentes. Isso acontece por quê? Porque se a gente tira aqui, a gente pode observar que o rosto dela tem diferenças de iluminação.
Então você tem uma luz um pouco mais direta aqui e aqui você tem um sombreamento maior. Então o que seria legal da gente fazer nessa situação? E por isso que é bom ter essas diferenças. Você vai duplicar aqui, tá? Eu estou apertando Ctrl arrastando para baixo. Você vai ligar o primeiro. No de baixo, você vai apagar o lado esquerdo. Opa, aqui eu não selecionei a borracha aqui. Você vai apagar o lado esquerdo. Você vai desligar ele e vai ligar aqui para você apagar o lado direito. Dessa forma, você agora tem as duas camadas totalmente separadas. E aí, para a gente ter absoluta certeza, a gente vai colocar um modo de mesclagem diferente para que a gente consiga chegar no mesmo resultado do nosso lado esquerdo. Vamos deixar no linear mesmo. O resultado não ficou totalmente igual, mas a gente pode, através da opacidade, diminuir aqui para a gente conseguir deixar o mais suave possível e ficar realmente com a cara de... Isso aqui, pessoal, é testando mesmo, tá? Deixa eu deixar aqui 60%, eu vou deixar valores redondos para não confundir vocês. E aqui eu vou deixar em 50%. Ok? Acho que deu para entender essa parte. A gente colocou aqui uma cor no rosto dela a mais, sem ficar uma coisa totalmente forçada, utilizando o modo de mesclagem. Se a gente tira o modo de mesclagem, é essa diferença que dá. Ok? Bacana. A gente vai agora criar uma nova camada e vamos contornar o lábio dela aqui para a gente fazer agora o multiply. O que eu faço? Eu venho aqui nessa ferramenta de Pen Tool, eu vou clicar aqui, depois eu vou clicar em algum outro ponto e arrastar. Quando eu faço isso, eu estou criando uma curva. E a ferramenta Pen Tool a gente vai pegar ela com mais detalhes, mas em princípio é você clicar, arrastar para fazer a curva, e aí depois você clica de novo, faz uma curva, clica de novo, faz uma curva. Depois você clica de novo e faz uma curva. E nesse caso a gente vai fazer isso até o final, que daqui a pouco a gente vai consertar ele para deixar ele mais adequado ao que a gente precisa. Beleza? A gente vai ter uma aula só sobre seleção, mas aqui a gente já vai começando a precisar dessas ferramentas e conforme a gente for precisando, a gente vai voltando nelas. Quando eu cliquei no último ponto aqui, ele fechou. Isso significa o quê? Que agora eu tenho uma linha completamente fechada aqui, utilizando a ferramenta Pen Tool. Eu vou apertar aqui no Alt em qualquer ponto, para eu poder conseguir mexer nesse ponto e trabalhar ele de forma a utilizar aqui as funções que esse ponto me permite. Tá vendo? Eu tenho que manter sempre o Ctrl pressionado para poder conseguir fazer essa movimentação. E da mesma forma eu consigo movimentar qualquer ponto que eu clicar aqui e movimentar ele desde que o Alt esteja selecionado e desde que a ferramenta Pen Tool também esteja selecionada. Aí aqui eu consigo, movimentando esses parâmetros aqui, fazer com que o lábio fique totalmente coberto pelas linhas. Vamos deixar assim mesmo, não tem problema de passar, isso aqui vai ficar esquisito no primeiro momento, relaxa que vamos resolver isso. Beleza, agora que a gente fez isso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito do mouse e vamos ir em Make Selection. O que a gente está fazendo? A gente está criando uma seleção através da nossa Pen Tool. Isso aqui serve na hora da gente fazer recorte, mas enfim, a gente vai ter uma aula mais especificamente sobre isso. Deixa aqui em 0 mesmo, tá? No caso não, em 0 não. Eu vou explicar cada uma das funções. O 0 é quando você quer fazer uma seleção mais dura. Não, vamos deixar em 0 mesmo que a gente vai mexer na seleção lá depois. Deixa em 0, coloque em OK. A gente vai criar uma seleção bem dura aqui, ó, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui em Selection, a gente vai clicar em Select and Mask, que é para a gente suavizar essa seleção, tá bom? Aqui a gente tem algumas opções de View, vocês podem testar aqui, porque a gente vai usar isso melhor ainda. Mas no primeiro momento deixa nesse aqui, ó, que seria o Overlay, que ele cria a seleção de dentro, diferente da seleção de fora, onde você vai ver exatamente onde estão os pontos aqui. Em Radials, você coloca 1.
Lá no nosso objeto anterior, quando a gente estava usando a Pen Tool, ele nos deu a pergunta qual que é o Make Selection que a gente queria. Nesse caso, a gente está fazendo a mesma coisa aqui se a gente tivesse colocado o 1 lá, ok? Global Refinements, você coloca em Smooth 1 também. Feather 1 também. Esses são os principais parâmetros. Aí você coloca em OK, que ele deu uma suavidade maior. A gente tem aqui a nossa informação, vamos preencher ela. A gente vem aqui com a nossa ferramenta. Vamos deixar o lábio dela um pouco mais vermelho, mais sensual. Né? A Mulher Maravilha ela é muito séria, então a gente tem que deixar ela um pouco mais sensual. Aí vamos clicar aqui e aí a gente vai preencher o nosso lábio. Feito isso, a gente vai dar um Ctrl D para remover a seleção. E agora a gente vai aqui em normal, a gente vai colocar em Multiply. E em tese, a gente colocou um batom na Mulher Maravilha. A diferença. Só que isso aqui está muito artificial, está muito barango, está esquisito. O que a gente faz para melhorar essa questão? Você vai clicar na sua layer de novo, você vai clicar aqui na ferramenta de Brush Tool, Pen Tool, Pencil, e aí você vai diminuir aqui o tamanho do seu lápis, do seu pincel, aliás, para você conseguir trabalhar melhor. Tá vendo? Aí você vai vendo que o tamanho está legal, clica sempre na suavidade. E o que a gente vai fazer? A gente vai agora criar uma máscara. A gente vai ter uma aula falando sobre máscara também. Só que no primeiro momento a gente vai criar uma máscara para poder dar uma melhorada no aspecto desse lábio. Porque ele ainda está um pouco forte demais. É como se a pessoa tivesse passado o batom utilizando uma fita crepe. Fica bem estranho. Você vai clicar nessa ferramenta aqui, que seria a Add Vector Mask, beleza? Você vai clicar nessa máscara. E aqui, ó, quando você faz essa seleção, você observa que as cores, elas oscilam entre preto e branco somente. Ó, só lembrando, cliquei aqui no lábio, as cores normais voltam. Cliquei na máscara, as cores branco e preto ficam evidentes. Isso acontece porque a máscara você trabalha com preto e branco. Se está branco, ela está aparecendo. Se está preto, ela está desaparecendo. Tá? Na nossa aula de máscara, a gente vai aprofundar nessas questões. E aqui, ó, a gente pode dar uma suavidade bem de leve no lábio, nas bordas aqui do lábio, vai na mãozona mesmo, tá? Que é para poder não ficar tão duro, para poder não ficar tão firme. A gente já deu uma suavizada naquele programa, naquela parte lá de Selection, mas agora a gente está dando uma melhorada ainda maior para poder ficar uma coisa bem natural, bem orgânica. E o que a gente pode perceber? Que agora o dente dela aqui também está se utilizando da questão da cor que a gente utilizou, porque o preenchimento está total. Tá vendo? Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai clicar em cima da nossa camada, vamos voltar com a Pen Tool e agora a gente vai contornar a parte interior do lábio dela. É fazendo a mesma coisa. Cliquei e mantive, criei uma curva. Cliquei e mantive, tá? Que mantive que eu falo é com o botão esquerdo do mouse, viu, gente? Tudo que você for fazer no programa vai basicamente ser assim. Cliquei e mantive, cliquei e mantive. E agora eu clico no final, arrastando aqui para eu criar uma nova curva no final, que nesse caso seria um ponto, curva, ok? Vamos clicar aqui agora com o botão direito, Make Selection. Agora a gente pode colocar um, para não ter o retrabalho de ir lá no Selection, que eu precisava mostrar para vocês. E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai clicar aqui na nossa camada, a gente vai clicar na nossa máscara. A gente vai clicar no nosso pincel e agora a gente vai com o pincel preto superior selecionado, ok? A gente vai passar aqui por cima, justamente porque agora a gente está removendo a parte do nosso lábio em que você tinha o batom em cima do dente dela. E agora você tem o batom e ele está por cima do lábio dela. Está um pouco forte. Eu venho na opacidade e diminuo para poder deixar bem natural, para ficar uma coisa bem orgânica, tá vendo? Você não fala que ela saiu de casa sem batom, ou que o batom dela estava clarinho igual estava, esse batom rosa. Não. Você não fala. A gente poderia fazer o olho aqui, seguindo a mesma diretriz da bochecha. Cria uma aqui, cria outra aqui. Mas tem uma outra coisa interessante que a gente pode fazer também através do modo de mesclagem, que é o seguinte. Você tem aqui esse olho. A gente pode dar uma cor mais ou menos nesse estilo no olho da Gal Gadot. Como é que a gente vai chegar nesse degradê aqui? Não sabemos, mentira, vamos ter aula sobre isso.
mas a gente quer colocar um verde aqui no olho da Gal Gadot. O que a gente faz? Vamos nos aproximar aqui, ó. Agora a gente vai abrir uma camada nova aqui de novo, para não confundir a nossa cabeça. Deixa eu colocar aqui olho. A gente vai criar uma seleção aqui em volta do olho dela. Lembrando que quanto maior a qualidade da imagem, melhor e mais fácil vai ser a nossa seleção. Mas a imagem não está com uma qualidade uau! Mas é bom que não esteja, porque vocês têm que fazer as coisas na unha, tem que passar perrengue. Se não passar perrengue, vocês não aprendem. Beleza? É assim que eu penso, viu, gente? Não me julguem. E aí, quando você chegar lá no final, você clica com Shift aqui para você dar uma melhorada e tal, e deixar tudo certinho, tá? A gente ainda vai ter uma aula sobre caneta aqui, para fazer uma seleção bem perfeita, então não se preocupem com isso agora. Podem fazer uma seleção mais grotesca mesmo, não tem problema. E aí, a gente vai agora clicar com o botão direito, Make Selection e tal. Aqui a gente pode deixar em 0 de novo, porque nesse caso a gente quer de fato uma coisa um pouco mais dura. Tá bom? Nosso olho está selecionado. Vamos com o nosso pincel aqui selecionar uma cor verde. Uma cor bem chamativa. Vamos deixar um azul para ficar uma coisa bem chamativa. Coloquem OK. E vamos preencher aqui o nosso olho. Ctrl D para tirar a seleção. Clicamos em seleção. E aqui a gente vai agora colocar um modo de mesclagem para poder deixar esse olho bem natural, mas ao mesmo tempo bem evidente. Beleza, eu coloquei overlay aqui, vou vir aqui com o pincel, vou retirar um pouco da cor aqui deste lado, deixo aqui também, e para melhorar ainda mais, eu vou retirar também na parte central, para que a pupila dela fique mais aparente. Pronto, agora sim, agora a gente mudou a cor dela, do olho dela, tá vendo? De castanho para verde, de uma forma absolutamente orgânica e natural. Vamos ver a diferença? Antes, depois. Antes, depois. Vendo? Só utilizando os modos de mesclagem. Vamos utilizar o modo de mesclagem ainda, mais vezes, tá? Então fiquem atentos. É isso aí, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!